No Pai Celestial, no poder do nome do nosso Senhor Cristo Jesus, nos abençoa e nos guarda, nos ilumina e nos guia por um bom caminho. Estudo bíblico. 1 Coríntios 5 verso 11. Introdução. 1 Coríntios 5 trata da questão da imoralidade sexual escandalosa dentro da igreja de Corinto. Paulo expressa sua profunda preocupação e desaprovação com a tolerância da igreja em relação a um membro que estava envolvido em um relacionamento incestuoso. No versículo 11, Paulo especifica quais tipos de pecados, além da imoralidade sexual, justificam o distanciamento social dentro da comunidade cristã. Este versículo, portanto, é crucial para entendermos a disciplina eclesiástica e a importância da santidade na vida cristã. Contexto histórico. A cidade de Corinto era um centro cosmopolita conhecido por sua riqueza, comércio e, infelizmente, também por sua imoralidade. O templo de Afrodite, por exemplo, incentivava a prostituição ritual. Dentro deste contexto, a igreja de Corinto lutava para manter-se pura e distinta da cultura circundante. Paulo já havia abordado o tema da imoralidade em sua carta anterior, mencionada no versículo 9. O versículo 10 esclarece que Paulo não estava se referindo a evitar completamente o contato com descrentes imorais, pois isso seria impossível, vocês teriam de sair deste mundo. Ele está focado em manter a pureza dentro da igreja, corrigindo aqueles que se dizem irmãos em Cristo, mas vivem em pecado deliberado e não demonstraram arrependimento. As listas de pecados no versículo 11, imoralidade sexual, avareza, idolatria, insultos, embriaguez e exploração, eram comportamentos comuns na cultura coríntia, tornando ainda mais importante que os crentes se distinguissem deles. O termo irmão indica que Paulo está falando de pessoas dentro da comunidade da igreja, não de pessoas de fora. Interpretação. A interpretação protestante de 1 Coríntios 5 verso 11 enfatiza a importância da disciplina eclesiástica para a saúde espiritual da igreja e para o testemunho do Evangelho. O versículo não incentiva o julgamento hipócrita ou o ostracismo, mas sim um distanciamento intencional daqueles que professam ser cristãos, mas vivem em pecado não arrependido e escandaloso. Este distanciamento tem dois propósitos. Primeiro, proteger a igreja da influência corruptora do pecado, como o fermento mencionado no versículo 6. E segundo, levar o pecador ao arrependimento, mostrando-lhe as consequências de suas ações e incentivando-o a buscar a restauração através do Espírito Santo e de Jesus Cristo. A frase nem ao menos comam com gente assim é geralmente interpretada como uma referência à comunhão, à ceia do Senhor, e, por extensão, a outras formas de comunhão social íntima dentro da igreja. Este versículo não significa que devemos ser rudes ou odientos, mas sim manter uma distância respeitosa até que haja evidências de arrependimento e uma mudança de comportamento. Em um contexto trinitário, é importante lembrar que o amor de Deus é central e a disciplina deve ser exercida com graça, buscando a restauração e a reconciliação. Deus, em Cristo, oferece perdão e transformação, e a igreja deve ser um reflexo desse amor redentor. Veja as referências em Mateus 18 versos 15 ao 17. Este trecho descreve um processo gradual de disciplina eclesiástica, começando com uma conversa privada e, se necessário, progredindo para um envolvimento maior da igreja. Assim como 1 Coríntios 5 verso 11, Mateus 18 enfatiza a importância de confrontar o pecado dentro da comunidade e, se necessário, excluir o pecador não arrependido da comunhão. 2 Tessalonicenses 3 versos 6 e 14 ao 15. Nestes versículos, Paulo instrui os tessalonicenses a se afastarem de qualquer irmão que vive ociosamente e não de acordo com a tradição que receberam de nós. 2 Tessalonicenses 3 verso 6. E em 2 Tessalonicenses 3 versos 14 ao 15. Se alguém desobedecer ao que ordenamos nesta carta, marquem-no e não se associem com ele, para que se envergonhe. Contudo, não o considerem como inimigo, mas advirtam-no como irmão. Este versículo ilumina o propósito da separação. Não deve ser visto como uma atitude vingativa ou para deserdar o irmão, mas como uma forma de advertência para conduzir a mudança de comportamento.
Juntos, esses versículos mostram que o afastamento temporário é uma ferramenta para corrigir e trazer de volta o irmão que pecou. Estes versículos complementares ajudam a entender que 1 Coríntios 5 verso 11 não é um mandamento isolado, mas parte de um padrão bíblico mais amplo que enfatiza a importância da santidade, da disciplina e do amor dentro da comunidade cristã. A disciplina eclesiástica, quando exercida com sabedoria e amor, pode ser uma ferramenta poderosa para a restauração e o crescimento espiritual, tanto do indivíduo quanto da igreja como um todo. Estudo bíblico. 2 Coríntios 2 verso 5. Introdução. O capítulo 2 de 2 Coríntios trata da reconciliação, do perdão e da importância de manter a unidade na igreja. Paulo, no início do capítulo, expressa o seu desejo de não causar tristeza à igreja com uma visita dolorosa. O versículo 5, em particular, aborda uma ofensa cometida por um indivíduo que causou sofrimento a Paulo e, em certa medida, a toda a comunidade cristã. A compreensão deste versículo é crucial para entender a necessidade de lidar com o pecado e o conflito dentro da igreja com graça, verdade e com o objetivo de restauração. Contexto histórico. O pano de fundo histórico deste capítulo aponta para um conflito existente na igreja de Corinto, possivelmente instigado por um indivíduo que desafiou a autoridade de Paulo e perturbou a paz da comunidade. O capítulo anterior, 1 Coríntios, já demonstrava diversas questões de imoralidade e discórdia na igreja. A carta anterior mencionada em 2 Coríntios, provavelmente perdida, foi escrita com grande angústia, 2 Coríntios 2 verso 4, indicando que Paulo confrontou o pecado e a divisão na igreja com firmeza. A menção a Troade, em 2 Coríntios 2 verso 12, e a preocupação de Paulo com Tito, em 2 Coríntios 2 verso 13, revelam a sua ansiedade pelo bem-estar espiritual da igreja e a confirmação de que a correção tinha produzido o efeito desejado. A descrição de Paulo como um aroma de Cristo, em 2 Coríntios 2 versos 14 ao 16, destaca a responsabilidade da igreja em refletir a glória de Deus através de suas ações e relacionamentos. A atmosfera na igreja é de tumulto, e Paulo está preocupado que a igreja seja prejudicada pelo tumulto. Interpretação. 2 Coríntios 2 verso 5 Nova versão transformadora. Não exagero quando digo que o homem que causou tantos problemas magoou não somente a mim, mas, até certo ponto, a todos vocês. Revela a natureza comunitária do pecado. Embora a ofensa possa ter sido direcionada a Paulo, o apóstolo reconhece que o impacto se estende a toda a igreja. A frase até certo ponto sugere que nem todos foram igualmente afetados, mas que a perturbação causada por este indivíduo teve um efeito prejudicial sobre a comunidade como um todo. Do ponto de vista teológico protestante, o pecado não é apenas uma transgressão individual, mas também uma quebra da comunhão com Deus e com o corpo de Cristo. A ação deste indivíduo perturbou a paz e a unidade da igreja. Para os cristãos contemporâneos, este versículo ressalta a importância de reconhecer o impacto das nossas ações sobre os outros. O pecado, mesmo quando praticado em particular, tem consequências para a comunidade. Devemos buscar a reconciliação e o perdão, lembrando que somos membros uns dos outros no corpo de Cristo. Romanos 12 verso 5. A preocupação de Paulo é com a saúde espiritual da igreja, buscando a restauração do indivíduo e a preservação da unidade da comunidade. Veja as referências em Romanos 12 verso 5. Assim também nós, embora muitos, somos em Cristo um só corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Este versículo enfatiza a interdependência dos membros do corpo de Cristo. Assim como o pecado de um membro pode afetar todo o corpo, a reconciliação e a cura de um membro trazem benefício para toda a comunidade. A ofensa em Corinto não era apenas um problema pessoal, mas afetava a unidade e o testemunho da igreja. 1 Coríntios 12 verso 26. Se um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Se um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Este versículo reforça a ideia de que o sofrimento de um membro da igreja impacta todos os outros. O pecado e a divisão causados pelo indivíduo em Corinto causaram dor e tristeza a toda a comunidade. A restauração e o perdão eram essenciais para a cura e a restauração da unidade na igreja.
Estudo bíblico. 2 Coríntios 2 verso 6. Introdução. 2 Coríntios 2 verso 6, na nova versão transformadora, aborda a questão do perdão e da restauração dentro da comunidade cristã de Corinto. Este versículo é parte de um contexto maior, onde Paulo expressa sua preocupação com o bem-estar espiritual da igreja e com a necessidade de lidar com o pecado e o arrependimento. O capítulo em si reflete a dinâmica complexa de disciplina e amor que deve caracterizar uma comunidade de fé, e o versículo 6 representa um ponto crucial nessa dinâmica, indicando que a punição já cumpriu seu propósito. Contexto histórico. O homem mencionado no versículo 5 e 6 é provavelmente o mesmo que causou perturbação na igreja de Corinto, desafiando a autoridade de Paulo e causando dor à comunidade. O capítulo sugere que Paulo havia escrito uma carta dolorosa, 2 Coríntios 2 versos 3 ao 4, para corrigir a situação e que a igreja, em sua maioria, respondeu disciplinando o indivíduo. O contexto cultural da época dava grande importância à honra e à vergonha. O pecado público, como o do ofensor, trazia vergonha não apenas para o indivíduo, mas também para a comunidade. A disciplina aplicada pela igreja visava restaurar a honra de Deus e da comunidade. A referência a Satanás em 2 Coríntios 2 verso 11 alude à possibilidade de que, sem o perdão, o ofensor poderia ser consumido pelo desespero, abrindo uma porta para a influência maligna. A preocupação de Paulo com o castigo suficiente demonstra sua sensibilidade e seu desejo de evitar o extremo oposto. A opressão e a destruição espiritual do indivíduo. Interpretação. Do ponto de vista teológico protestante, 2 Coríntios 2 verso 6 enfatiza a importância da justiça e da misericórdia no tratamento do pecado dentro da igreja. A Trindade, como Deus Pai, Filho e Espírito Santo, está presente neste contexto. Deus Pai estabelece a justiça e a ordem. Jesus Cristo, com seu sacrifício, oferece o perdão e a restauração. E o Espírito Santo capacita a igreja a aplicar tanto a justiça quanto a misericórdia de forma equilibrada. O versículo implica que a disciplina, quando necessária, deve ser proporcional à ofensa e ter como objetivo a restauração, não a vingança. Castigo suficiente não significa que a lei foi quebrada, mas que o ato de arrependimento e a ação disciplinar da igreja já foram suficientes para a restauração. A igreja de Corinto, agindo em unidade e disciplina, representada pela maioria que se opôs, cumpriu seu papel ao confrontar o pecado. A partir do momento em que a pessoa demonstra genuíno arrependimento, a graça e o perdão devem prevalecer. O versículo adverte contra a aplicação excessiva de justiça que leva ao ostracismo e ao desespero, o que pode ser tão destrutivo quanto o pecado original. A aplicação contemporânea para os crentes é que a disciplina eclesiástica devem ser exercidas com amor, humildade e buscando sempre a reconciliação. Não é apenas sobre aplicar a lei, mas sobre restaurar relacionamentos e guiar a pessoa de volta a um relacionamento saudável com Deus e com a comunidade de fé, evitando a armadilha da autopiedade e da alienação espiritual. A igreja deve ser um lugar de graça e esperança, onde o perdão de Cristo é demonstrado em ação. Veja as referências em Mateus 18 versos 15 ao 17. Este trecho instrui sobre o processo de disciplina eclesiástica, começando com a confrontação privada e, se necessário, envolvendo mais pessoas da igreja. Conecta-se com 2 Coríntios 2 verso 6 ao reforçar que a disciplina tem o objetivo de restaurar o ofensor, não de simplesmente punir. Gálatas 6 versos 1 ao 2. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês, que são espirituais, deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, para que também você não seja tentado. Levem os fardos uns dos outros e, assim, cumpram a lei de Cristo. Este versículo complementa 2 Coríntios 2 verso 6, enfatizando a importância da mansidão e da responsabilidade mútua na restauração de um membro da igreja que pecou. A lei de Cristo, neste contexto, é o amor e o cuidado para com o próximo. Essas referências demonstram que o perdão e a restauração são elementos essenciais da vida cristã, e que a disciplina eclesiástica deve ser exercida com amor e tendo em vista o bem-estar espiritual de todos os membros da igreja. A restauração do pecador arrependido é um reflexo do próprio perdão que recebemos de Deus em Cristo. Estudo bíblico.
2 Coríntios 2 verso 7. Introdução. 2 Coríntios 2 lida com as complexidades da disciplina e do perdão dentro da igreja de Corinto. Paulo expressa sua angústia com a necessidade de corrigir a igreja, mas também seu desejo de reconciliação e restauração. O versículo 7, especificamente, destaca a importância do perdão e do consolo para um indivíduo que causou dor à comunidade, demonstrando que a correção deve ser acompanhada de graça e compaixão para evitar que o arrependimento se transforme em desespero. Este versículo representa um ponto crucial na jornada da igreja em direção à cura e ao amor. Contexto histórico. O capítulo 2 de 2 Coríntios reflete a situação conturbada na igreja de Corinto. Paulo havia enviado uma carta dolorosa, 2 Coríntios 2 verso 4, para corrigir um comportamento inadequado, possivelmente relacionado a um indivíduo específico que desafiou sua autoridade, 2 Coríntios 2 versos 5 ao 6. Essa carta causou tristeza, mas também gerou um senso de responsabilidade e disciplina na comunidade. O versículo 7 surge após a menção de que a maioria dos membros se opôs ao transgressor e o puniu, 2 Coríntios 2 verso 6. A intensidade da correção levanta a preocupação de que o indivíduo possa ser consumido pela tristeza excessiva. O contexto cultural da época, em especial a cultura greco-romana, reconhecia o poder da vergonha e do ostracismo. Sem a intervenção da graça e do perdão, a pessoa poderia ser levada ao desespero e, possivelmente, até ao suicídio. Paulo, ciente disso, enfatiza a necessidade de restaurar o pecador arrependido. Interpretação. 2 Coríntios 2 verso 7, sob uma perspectiva teológica protestante trinitariana, ressalta a importância do perdão como reflexo do caráter de Deus. Deus, em Cristo, oferece perdão a todos aqueles que se arrependem de seus pecados. A Igreja, como corpo de Cristo, deve espelhar esse perdão. Efésios 4 verso 32. O versículo não apenas ordena o perdão, mas também o consolo. Isso demonstra que o perdão não é meramente uma declaração verbal, mas uma ação que busca restaurar a pessoa à comunhão e curar suas feridas emocionais. O excesso de tristeza pode ser interpretado como um estado de desespero que impede o crescimento espiritual e afasta a pessoa de Deus. O versículo nos chama a agir com misericórdia e evitar que a justiça se transforme em crueldade. Para os cristãos contemporâneos, esse versículo é um lembrete constante de que a disciplina e a correção devem ser sempre temperadas com amor e compaixão, visando a restauração do indivíduo e a unidade da igreja. Devemos buscar ativamente oportunidades de perdoar e consolar aqueles que se arrependeram, reconhecendo que todos somos pecadores necessitados da graça divina. A restauração do indivíduo contribui para a saúde e o testemunho da comunidade de fé. Veja as referências em Mateus 18 versos 21 ao 22. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Este trecho enfatiza a natureza ilimitada do perdão cristão. Assim como Deus nos perdoa incondicionalmente, somos chamados a perdoar uns aos outros repetidamente. Isso reforça a ideia de que o perdão em 2 Coríntios 2 verso 7 não é uma exceção, mas uma prática constante na vida do crente. Gálatas 6 verso 1. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês, que são espirituais, deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, para que também você não seja tentado. Este versículo complementa 2 Coríntios 2 verso 7 ao destacar a responsabilidade dos espirituais, aqueles maduros na fé, em restaurar aqueles que pecaram. A mansidão mencionada ressalta a importância de abordar a situação com humildade e compaixão, em vez de julgamento ou condenação. Isso alinha-se com a necessidade de consolar o indivíduo para que ele não seja vencido pela tristeza excessiva. Gálatas 6 verso 1 enfatiza a restauração, complementando o perdão e o consolo presentes em 2 Coríntios 2 verso 7. Estudo bíblico. 2 Coríntios 2 verso 8. Introdução. 2 Coríntios 2 lida com o delicado tema do perdão e da reconciliação dentro da comunidade cristã de Corinto.
Paulo expressa sua preocupação com a dor que suas cartas anteriores causaram, mas também destaca a importância de lidar com o pecado e a disciplina na igreja. O versículo 8, peço, portanto, que reafirmem seu amor por ele, representa o ápice do apelo de Paulo à restauração de um indivíduo que causou sofrimento à igreja, demonstrando a importância do amor e do perdão na vida cristã. Este versículo não é um chamado para tolerar o pecado, mas sim para demonstrar graça e reconciliação após um período de arrependimento e disciplina. Contexto histórico. O contexto histórico é crucial para entender 2 Coríntios 2 verso 8. A referência no versículo 5 ao homem que causou tantos problemas alude a uma situação específica na igreja de Corinto. Embora a identidade exata desse indivíduo não seja explicitamente revelada, é provável que ele tenha desafiado a autoridade de Paulo e causado divisão. 2 Coríntios 2 versos 5, 7 e 12. A reação da igreja, em 2 Coríntios 2 verso 6, sugere que eles aplicaram a disciplina de acordo com as instruções de Paulo. Contudo, o apóstolo teme que, sem o perdão e o amor, a tristeza excessiva consuma esse indivíduo, levando-o ao desespero. 2 Coríntios 2 verso 7. A preocupação de Paulo com a influência de Satanás, em 2 Coríntios 2 verso 11, ressalta a necessidade de proteger a igreja da divisão e da amargura, que poderiam ser exploradas pelo inimigo. Portanto, o pedido para reafirmar o amor é um ato intencional de cura e restauração dentro de um contexto de conflito e disciplina. Interpretação. Do ponto de vista teológico protestante, 2 Coríntios 2 verso 8 reflete o coração do Evangelho. O perdão e a graça redentora de Deus através de Jesus Cristo. O chamado para reafirmar o amor espelha o amor incondicional que Deus demonstra por nós, pecadores arrependidos. Através de Cristo, somos reconciliados com Deus, e essa reconciliação deve se refletir em nossos relacionamentos uns com os outros. O amor mencionado aqui não é um mero sentimento, mas uma ação deliberada de acolhimento, perdão e restauração, impulsionada pela graça divina que recebemos. Em um mundo de amargura e divisão, o versículo é um lembrete poderoso para que os cristãos se esforcem para perdoar e amar uns aos outros, seguindo o exemplo de Cristo. João 13 versos 34 ao 35. A Trindade está presente na mensagem. O amor do Pai, o exemplo de Cristo, e o poder do Espírito Santo que capacita os crentes a perdoar e amar como Cristo amou. O significado do versículo para os crentes contemporâneos é que o amor e o perdão dentro da comunidade cristã são essenciais para o testemunho do Evangelho. A reconciliação demonstra o poder transformador de Cristo e impede que Satanás ganhe uma vantagem sobre nós através da divisão e da amargura. Veja as referências em Colossenses 3 verso 13. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Assim como o Senhor os perdoou, perdoem também uns aos outros. Este versículo ressalta a reciprocidade do perdão. Assim como Deus nos perdoou em Cristo, somos chamados a perdoar uns aos outros, mesmo quando difícil. Ele enfatiza que o perdão é um padrão estabelecido pelo próprio Senhor e deve ser imitado pelos crentes. Isso fortalece a compreensão de 2 Coríntios 2 verso 8, lembrando-nos que o perdão não é uma opção, mas uma ordem divina baseada na maneira como fomos tratados por Deus. Gálatas 6 verso 1. Irmãos, se alguém for surpreendido em pecado, vocês que são espirituais devem restaurá-lo com mansidão. Tenham cuidado para que vocês mesmos não sejam tentados. Este versículo oferece uma perspectiva importante sobre o processo de restauração. Ele enfatiza que aqueles que são espirituais têm a responsabilidade de restaurar o pecador arrependido com gentileza e humildade, reconhecendo sua própria suscetibilidade à tentação. Isso se alinha com o pedido de Paulo para reafirmar o amor, pois a restauração genuína requer um coração compassivo e o desejo de ajudar o indivíduo a se reintegrar na comunidade. Ele também destaca a necessidade de humildade e autoconsciência ao lidar com o pecado dos outros. Estudo bíblico. 2 Coríntios 2 verso 9. Introdução. 2 Coríntios 2 verso 9 é uma peça fundamental no contexto da relação complexa entre Paulo e a igreja de Corinto. Paulo havia escrito uma carta dolorosa, em 2 Coríntios 2 verso 4, para corrigir certos problemas e desobediências dentro da comunidade.
O versículo 9 revela o propósito subjacente dessa carta. Não apenas repreender, mas também testar a obediência da igreja às suas instruções. Este versículo é essencial para entender o coração pastoral de Paulo e sua preocupação com a maturidade espiritual dos coríntios. Contexto histórico. A igreja de Corinto era conhecida por seus problemas internos, incluindo facções, imoralidade e desafios à autoridade apostólica de Paulo. A carta dolorosa mencionada em 2 Coríntios 2 verso 4 e verso 9, provavelmente não a 1 Coríntios que temos hoje, mas sim uma carta anterior e mais severa, abordava essas questões. Um indivíduo específico dentro da igreja havia causado problemas, em 2 Coríntios 2 verso 5, possivelmente desafiando a autoridade de Paulo ou causando divisão. A igreja precisava disciplinar esse indivíduo, mas também demonstrar misericórdia e perdão após a correção. 2 Coríntios 2 versos 6 a 8. A referência a seguir todas as minhas instruções em 2 Coríntios 2 verso 9 indica que Paulo havia dado diretrizes claras sobre como lidar com essa situação e outros desafios na igreja. O capítulo inteiro gira em torno da necessidade de disciplina, perdão, obediência e do impacto da liderança apostólica na vida da igreja. Interpretação. Em 2 Coríntios 2 verso 9, Paulo revela que sua intenção ao escrever a carta dolorosa era testar a obediência da igreja. Essa obediência não se tratava apenas de seguir regras, mas de demonstrar um coração transformado que se submetesse à liderança apostólica designada por Deus. A obediência, no contexto do Novo Testamento, é vista como uma resposta de fé ao amor e à graça de Deus demonstrados em Cristo. O Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, opera para transformar o coração humano, capacitando-o a obedecer aos mandamentos de Deus por meio do poder do Espírito Santo. O Filho Jesus, por sua vez, nos chama a segui-lo, e o Espírito nos dá a força de fazê-lo. Para o cristão contemporâneo, este versículo lembra a importância da obediência como um indicador de saúde espiritual. Não se trata de uma obediência legalista, mas de uma resposta de amor e gratidão a Deus, manifestada na disposição de seguir as Escrituras e a liderança espiritual que Deus colocou em nossas vidas. No entanto, a obediência não deve ser cega, mas sim discernida com oração e com o entendimento bíblico. A obediência aqui testada, no contexto de 2 Coríntios, é também um chamado ao perdão, à restauração e à unidade da igreja, conforme Paulo instrui nos versículos seguintes. Veja as referências em 1 João 2 versos 3 ao 6. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas aquele que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Este trecho enfatiza que a obediência aos mandamentos de Deus é uma evidência do nosso relacionamento com ele. Assim como a obediência da igreja de Corinto era um sinal do relacionamento deles com Paulo e, por extensão, com Deus, a nossa obediência é um testemunho do nosso amor e fé em Cristo. Tiago 2 versos 14 ao 26. Este capítulo discute a relação entre fé e obras, argumentando que a fé genuína produzirá boas obras. Tiago enfatiza que a fé sem obras é morta. Tiago 2 verso 26. A obediência de Corinto às instruções de Paulo pode ser vista como uma obra que demonstrou a autenticidade da fé deles. Da mesma forma, a nossa obediência demonstra a realidade da nossa fé em Cristo e o poder transformador do Espírito Santo em nossas vidas. Estudo bíblico. 2 Coríntios 2 verso 10. Absolutamente. Aqui está um estudo bíblico sobre 2 Coríntios 2 verso 10, conforme solicitado, com ênfase na perspectiva protestante e no contexto do capítulo. Introdução. 2 Coríntios 2 verso 10 é um versículo crucial dentro da discussão de Paulo sobre o perdão e a reconciliação na igreja de Corinto. Após repreender um membro da igreja por uma transgressão, possivelmente envolvendo oposição à autoridade apostólica de Paulo, Paulo exorta os coríntios a perdoarem e restaurarem essa pessoa. Este versículo específico enfatiza a conexão entre o perdão concedido pela igreja e o perdão concedido pelo próprio Paulo, tudo isso ocorrendo sob a autoridade e na presença de Cristo.
A importância reside em demonstrar que o perdão na igreja não é apenas um ato humano, mas um reflexo do próprio caráter perdoador de Deus manifestado em Cristo. Contexto histórico. Para compreender 2 Coríntios 2 verso 10, é essencial considerar a turbulência que a igreja de Corinto enfrentava. Paulo havia escrito uma carta dolorosa, em 2 Coríntios 2 versos 3 ao 4, que causou tristeza e, provavelmente, disciplina dentro da comunidade. Essa carta pode ter sido perdida para a história, mas seu efeito é claro. Um indivíduo causou problemas e foi confrontado pela igreja. A disciplina aplicada parece ter sido eficaz, e agora Paulo está preocupado que a punição excessiva possa levar esse indivíduo ao desespero. O contexto cultural também é relevante. A honra e a vergonha eram valores importantes na sociedade greco-romana. A transgressão de um membro da igreja não apenas afetava a pessoa individualmente, mas também a reputação de toda a comunidade cristã. O perdão e a restauração, portanto, eram cruciais para a credibilidade da igreja e para a demonstração do amor cristão em contraste com os valores do mundo. Interpretação. 2 Coríntios 2 verso 10 apresenta uma teologia do perdão enraizada na Trindade. O perdão é concedido por indivíduos, Paulo, e pela comunidade, a igreja, mas é efetivado na presença de Cristo. Isso implica que o perdão humano é uma participação no perdão divino. Paulo não está simplesmente exercendo sua própria autoridade. Ele está agindo como um representante de Cristo e em alinhamento com a vontade de Cristo. A frase em favor de você sugere que o perdão de Paulo também é para o bem da igreja. Manter o rancor e a falta de perdão pode prejudicar a unidade e o testemunho da comunidade. Ao perdoar, Paulo busca fortalecer a igreja, protegê-la da divisão e permitir que o amor de Cristo flua livremente entre os membros. Para os crentes contemporâneos, 2 Coríntios 2 verso 10 nos ensina que o perdão é um imperativo cristão. Não devemos reter o perdão quando o arrependimento é demonstrado. Além disso, o perdão não é apenas uma questão privada. É uma responsabilidade comunitária. A igreja como um corpo deve estar disposta a perdoar e restaurar aqueles que pecaram, reconhecendo que o perdão é uma demonstração do amor de Cristo e um testemunho do Evangelho. O perdão que oferecemos deve refletir o perdão que recebemos de Deus em Cristo. Veja as referências em Mateus 18 versos 21 ao 22. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu lhe digo, não até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Este versículo enfatiza a natureza ilimitada do perdão que os cristãos são chamados a praticar. Assim como Paulo perdoa, a igreja é chamada para praticar a mesma amplitude do perdão. Colossenses 3 verso 13. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Este versículo reforça que o padrão para o perdão humano é o próprio perdão de Deus em Cristo. Assim como Deus nos perdoou incondicionalmente, somos chamados a perdoar os outros da mesma forma. Ao fazê-lo, refletimos o caráter de Deus e fortalecemos a unidade do corpo de Cristo. Espero que este estudo seja útil. Estudo bíblico. 2 Coríntios 2 verso 11. Aqui está um estudo bíblico de 2 Coríntios 2 verso 11, conforme solicitado. Introdução. 2 Coríntios 2 verso 11 é uma advertência crucial no meio de um capítulo que lida com perdão, reconciliação e a autoridade apostólica de Paulo. Paulo exorta a igreja de Corinto a perdoar um indivíduo que causou sofrimento, para que esse indivíduo não seja consumido pela tristeza. Imediatamente após o pedido de perdão, Paulo insere esta declaração sobre Satanás, demonstrando que a falta de perdão pode abrir uma brecha para a influência maligna. O versículo serve como um lembrete constante da realidade da guerra espiritual, onde a misericórdia e o perdão são armas poderosas contra as maquinações do inimigo. Contexto histórico. O contexto histórico é fundamental para entender a urgência do apóstolo Paulo. Em 2 Coríntios 2, Paulo está se referindo a uma situação específica na igreja de Corinto, envolvendo um indivíduo que causou dor e possivelmente desafiou a autoridade de Paulo, 2 Coríntios 2 versos 5 ao 10.
Este indivíduo, após a repreensão da igreja, mostra arrependimento e precisa ser reintegrado. A ausência de perdão e reconciliação poderia ter consequências espirituais significativas, tanto para o indivíduo arrependido quanto para toda a comunidade. A igreja de Corinto, como muitas igrejas antigas, estava sob constante pressão externa e interna, incluindo a influência de falsos mestres, mencionados mais tarde na carta. Neste contexto, o versículo 11 surge como um lembrete da constante vigilância necessária contra a influência de Satanás, que busca explorar a desunião e a falta de amor fraterno. A referência aos planos malignos de Satanás sugere que Paulo está ciente das táticas de divisão e destruição que o inimigo emprega contra a igreja. Interpretação. Do ponto de vista teológico protestante, 2 Coríntios 2 verso 11 revela uma verdade fundamental sobre a realidade do mal e a importância do discernimento espiritual. Satanás é um ser real e ativo, que busca destruir a obra de Deus e prejudicar os crentes. O versículo não implica que Satanás tem poder absoluto sobre os crentes, mas sim que ele pode obter uma vantagem, pleonecte no grego original, significando tirar proveito, através da falta de perdão, da amargura e da desunião. Ao dizer que conhecemos seus planos malignos, Paulo não está alegando ter conhecimento exaustivo das estratégias de Satanás, mas sim que os cristãos, guiados pelo Espírito Santo e pela Palavra de Deus, podem discernir padrões e táticas comuns do inimigo. Isso inclui reconhecer como a falta de perdão pode criar ressentimento, divisão e, em última análise, enfraquecer a igreja. A aplicação para os crentes contemporâneos é clara. A prática do perdão, a busca da reconciliação e a unidade da igreja são essenciais para resistir às maquinações de Satanás. A vigilância, a oração e o estudo da palavra são igualmente importantes para discernir as estratégias do inimigo e permanecer firme na fé. A declaração também reafirma a soberania de Deus. Mesmo nos ataques de Satanás, Deus está no controle e usa todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Romanos 8 verso 28. Veja as referências em Efésios 6 versos 11 ao 12. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e as autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Este versículo enfatiza a realidade da guerra espiritual e a necessidade de estarmos preparados contra os ataques de Satanás. Assim como 2 Coríntios 2 verso 11, nos lembra que Satanás tem planos e táticas para nos derrubar, e precisamos nos equipar para resistir. 1 Pedro 5 versos 8 ao 9. Estejam alertas e vigiem. O seu inimigo, o diabo, espreita como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Essa passagem reforça a ideia de que Satanás está ativamente buscando destruir os crentes. O chamado para resistir e permanecer firmes na fé é um lembrete de que a luta contra o mal é contínua e requer vigilância constante e dependência de Deus. Ao entender essas conexões bíblicas, ganhamos uma apreciação mais profunda da constante batalha espiritual na qual estamos engajados. O estudo de 2 Coríntios 2 verso 11 não é apenas sobre o perdão, mas sobre a necessidade de estarmos conscientes do inimigo e de suas estratégias para que possamos nos opor com sabedoria e fé.